Oi! Hoje nós vamos preparar Rejuvilac. Rejuvilac é uma palavra que a doutora Ann Wigmore inventou e quer dizer rejuvenescer, rejuvenescedor. Por que o Rejuvilac rejuvenesce o corpo? O Rejuvilac contém muita vitamina E. Você sabia que vitamina E é um antioxidante? Pois o processo do envelhecimento é um processo da oxidação. Então, o Rejuvilac ajuda em retardar o processo da oxidação. Também o Rejuvilac é uma ótima fonte de vitamina C. Tem mais vitamina C do que suco de laranja. E o Rejuvilac é rico em probióticos que ajudam no processo da digestão. Rejuvilac pode ser feito com repolho ou com cereais. Hoje nós vamos usar cereais. Eu vou mostrar como fazer Rejuvilac e tem 2 passos. Primeiro, você precisa germinar as sementes e depois, na segunda fase, você vai fermentar as sementes com água. Muitas pessoas usam trigo para fazer Rejuvilac. E a doutora Ann Wigmore também, por muito tempo, usou trigo para fazer Rejuvilac. Mas, no dia de hoje, a maioria do trigo é transgênico e hibridizado. E nós, alguns 13 anos atrás, no Instituto Ann Wigmore, nos Estados Unidos, nós decidimos tirar tudo que contém trigo. Porque algumas pessoas, mesmo que o trigo germinado contém menos glúten do que trigo sem ser germinado, tinha uma reação alérgica. Pessoas que têm alergias de trigo, ou glúten, tudo que contém glúten, e assim nós decidimos tirar todos os alimentos, todos os cereais que contêm glúten. Pois, só para mostrar, eu germinei trigo. E eu não quero dizer nunca fazer com trigo, e se você não tem nenhuma alergia, tudo bom, né, de glúten, mas geralmente nós preferimos usar outras sementes, como quinoa. Hoje eu vou mostrar, vou fazer Rejuvilac usando quinoa, aqui quinoa seco. E você pode usar diferentes tipos de quinoa. Aqui eu germinei quinoa marrom, que germinou muito bem. E nesse recipiente aqui tem quinoa branco germinando. Então você pode usar qualquer tipo de quinoa. Outras sementes que são ótimas para usar porque não contém glúten é painço, amaranto e uma outra semente que no Brasil ainda não é muito popular, se chama teff. Então, na primeira fase, na fase da germinação, você vai hidratar as sementes. Eu vou colocar as sementes de quinoa neste vidro e eu vou pôr água com as sementes. Você precisa pôr pelo menos 2 vezes mais água do que sementes. Pode ser bem mais do que 2 vezes, o mínimo 2 vezes. Por quê? Porque a semente cresce. Então tem que pôr água e depois eu uso um saquinho para germinar ou para fazer sucos, um voal, e um elástico para os bichos não entrar. E você vai deixar isso hidratando por 5 horas, pode ser um pouco mais, fora da geladeira, pode ser na geladeira, mas porque não é uma semente oleaginosa, você pode deixar fora da geladeira. Depois de 5 horas, agora tem vários jeitos de germinar. Você poderia usar um escorredor de pratos, né? Primeiro tirando a água, lavando bem as sementes.
algumas 2, 3, 4 vezes. Como você lava a roupa. E assim você está eliminando os inibidores enzimas. Depois de lavar as sementes, você vai pôr o vidro na posição de 45 graus. Por que 45 graus e não assim? Nessa posição, as sementes estão bloqueando a entrada e eles estão bloqueando o ar, o fluxo do ar. Colocando o vidro nessa posição, a água não consegue escorrer. Então, 45 graus e nós vamos deixar as sementes germinar por 1 a 2 dias. Tem que ver, tem que esperar até a semente tem um rabinho que é 1 ou 2 vezes mais, tem 1 ou 2 vezes o tamanho do que a semente. Tem outros jeitos de germinar. Você também poderia colocar as sementes num saquinho assim, fechar o saquinho e lavar bem as sementes na torneira. Pode usar uma bacia, colocar água dentro da bacia, lavar as sementes, trocar água, fazer isso algumas 3, 4 vezes. E depois você vai precisar um lugar para pendurar o saquinho. E eu vou colocar as sementes aqui num gancho, né? Imaginando que tem sementes aqui dentro, nós vamos deixar pendurar. E você precisa lavar as sementes 2 vezes por dia, no mínimo. Pode ser 3 vezes. De manhã, meio-dia, se for possível, e à noite. Quando o rabinho está crescendo, está vendo o rabinho, a semente é 1 a 2 vezes o tamanho do que a semente está pronta para fazer o Rejuva-Lac. Os benefícios da germinação, você está ativando as enzimas. Todas as sementes cruas contêm enzimas, mas as enzimas estão no estado dormente, estão dormindo. E no processo da hidratação, você está acordando as enzimas nas sementes. Também, nesse processo da germinação, você está predigerindo os macronutrientes, como proteínas se tornam em aminoácidos, gorduras em ácidos graxos e carboidratos complexos em carboidratos simples ou açúcares simples. Assim, o seu corpo não tem que fazer esse trabalho e você gasta muita energia fazendo digestão desses macronutrientes. Assim, você fica mais eficaz deixando a semente fazer o trabalho da predigestão que você normalmente faz. As sementes também cruas geralmente contêm tem componentes que acidificam o corpo. E no processo da germinação, você está uma ação química e a semente fica mais alcalina. Então, a próxima vez, antes de comer uma semente crua, pense, se lembra essas palavras e coloque as sementes na água. Muitas pessoas colocam os feijões na água. E é bom colocar na água mesmo, porque está ativando e predigerindo as sementes. Tá? No outro clipe, nós vamos falar mais detalhes e benefícios da germinação. Primeira fase, germinação das sementes. Hoje usamos quinoa. Segunda fase, a semente de verdade tem que germinar. Né? Aqui, por exemplo, eu queria mostrar, eu coloquei quinoa na água ontem e não está germinando. A quinoa é uma das únicas sementes que germina dentro da água e essa semente não germinou. Então, se a semente não germina, não use essa semente porque ela não é viva, ela é morta e não faz um bom Rejuva-Lac. Vai ser muito ruim o sabor e o cheiro. Tá? Então,
Também queria mostrar aqui aquele negócio que eu uso muito para germinar e para fazer Rejuvilac, que já coloca o vidro perfeitamente num ângulo de 45 graus e vem com uma telinha. Você abre assim, é muito bom, muito fácil germinar as sementes dentro desse vidro. Aqui estou fazendo Rejuvilac de quinoa num lado e aqui a semente pode germinar. Muito legal esse negócio. Depois de 1 ou 2 dias, a semente germinou e você vai tirar o voal, o elástico, e idealmente você vai tirar as sementes do vidro e vai lavar muito bem o vidro para tirar as bactérias, porque as bactérias podem interferir no processo da fermentação. Tá? E você vai colocar agora, água filtrada com as sementes. Vou aqui um pouco para todas as sementes descer. E você precisa colocar 2 a 3 vezes mais líquido do que sementes. Vamos ver aqui. Tá bom assim. Pode usar os dedos, por exemplo. 1, 2, 3. E para os bichos não entrar, eu vou usar o voal, o tecido, o elástico e fechar aqui. Agora, nos próximos 3 dias, você vai deixar o vidro assim, fora da geladeira. Fora da geladeira, deixando as sementes fermentar o líquido. É importante que fique fora da geladeira, porque a temperatura da geladeira é muito baixa e a fermentação é impossível. A fermentação acontece numa temperatura 10 a 20 graus, 30 ao máximo. Às vezes a fermentação pode ser rápido demais, forte demais. No verão, dias muito quentes, úmidos, o Rejuvilac às vezes leva só 2 dias. Então você tem que cheirar, tem que experimentar depois de 2 dias e ver se o Rejuvilac já fica pronto. Então, deixando isso por 2 a 3 dias. E o que vai acontecer? A água, você vai ver, a cor muda. Né? Esses 2 Rejuvilacs já estão prontos. E eu vou só coar esse Rejuvilac e você pode aproveitar já. Um bom Rejuvilac tem o sabor de água com limão, mais ou menos. Tem um cheiro agradável e você pode deixar o Rejuvilac dentro da geladeira por até 5 dias. Quanto tomar, as pessoas me perguntam. Recomendo tomar entre 1 e 4 copos por dia e é bom também colocar o Rejuvilac nas vitaminas e nos sucos, porque, como eu falei antes, o Rejuvilac é rico em vitamina E. Cada vez que você liga o liquidificador, oxigênio também entra no alimento. E vitamina E retarda o processo da oxidação e assim o alimento contém os nutrientes por mais tempo. Né? E tem boas notícias. Você pode usar as mesmas sementes para fazer mais 1 ou 2 porções de Rejuvilac. Então isso depois eu vou guardar dentro da geladeira. E essas sementes você pode aproveitar. Você vai deixar um pouco da primeira porção dentro do vidro e colocar água de novo. Água filtrada. É muito importante que a água não contém cloro, porque o cloro interfere com o processo da fermentação. Tá? Então aqui tem um pouco da primeira porção
e tem água filtrada. Puxa todas as sementes aqui abaixo. E o que é muito importante, preste atenção, a segunda porção e a terceira leva só mais um dia. Primeira, 2 a 3 dias. Segunda, um dia. E a terceira, mais um dia. Tá? Então, vamos dizer que você quer tomar Rejuvilac todos os dias. Com 3 jarras de Rejuvilac, você vai ter Rejuvilac todos os dias. Porque cada né, a semana tem 7 dias, cada dá entre 2 e 3 porções. Tá bom? Em saúde plena.